Amém. Capítulo 7 na sua apostila. Graças a Deus, é muito bom ser impactado pela verdade, não é verdade? É muito bom ser capacitado por Deus. É muito bom. Não tem preço isso. Aliás, teve um preço, o sangue de Jesus. Foi o preço que ele pagou por mim e por você. Capítulo 7, a capacitação para servir. Vamos falar um pouquinho sobre esses dons ministeriais, sobre os dons motivacionais dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a verso 11, acompanhem comigo na sua apostila, diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, nós falamos isso na aula passada, mas o Senhor é o mesmo. Se o Senhor é o mesmo, a visão é a mesma. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Ou seja, por mais que você faça, você tem que entender, já estou começando lá em cima, por mais que você faça, você tem que entender que é Deus agindo através de você. Que não dá para ficar com essa briguinha de que eu fiz. Não, a própria igreja de Corinto estava lá, uns se chamam de Apolos, outros estão dizendo que só são de Cefas, e outros não, eu sou de Paulo. E isso, mas gente, vocês não estão entendendo que um rega, o outro planta, mas o crescimento vem de Deus. Todos nós estamos debaixo desse senhorio. Vamos ler de novo, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E até a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós lemos na aula passada 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 a 28, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Ou seja, você é membro de um corpo para participar, você é uma célula ativa. Nós vimos que o corpo não é uma organização, o corpo, a igreja, é um organismo, e como organismo nós somos célula desse organismo. E nós somos células ativas para um fim proveitoso. Cada um de nós individualmente. Então, o Espírito Santo em nós é um presente de Deus para nós, porque é Ele quem nos capacita para servir. Nós já estamos falando disso, e já falamos várias vezes, que essa nossa capacitação é sobrenatural, ela vem pelo Espírito Santo. Quando Deus nos comissiona, Ele não nos deixa sós. Quando Deus nos comissiona, Ele não nos deixa sós. A sua presença onipotente, onipresente, onisciente, habita dentro de nós. Nós somos capacitados pelo próprio poder de Deus. E é esse poder que habita dentro de nós, para nós afastarmos as trevas das vidas das pessoas, para nós introduzirmos a luz do Evangelho do Reino, o Evangelho libertador, para que pessoas sejam libertas e possam crescer, e possam se tornar aquilo, o que Deus planejou para que elas se tornassem. Como? Através da ação do Espírito Santo em mim e em você, e através de nós e nós juntos, para que o reino de Deus se expanda e haja crescimento na vida das pessoas. Então, essa habilidade sobrenatural é o que nós chamamos de dons espirituais. O que são dons espirituais? São habilidades sobrenaturais que o Espírito Santo nos concede. São nada mais, nada menos do que o Espírito Santo operando em nós
e através de nós. Não é uma ação nossa, do nosso esforço, porque eu orei muito. Porque eu orei muito e eu estou tão consagrado que é agora que eu estou usando como se fosse aquele videogame. Você sabe quando você tem um videogame que você faz determinadas ações, que tem uma barrinha especial de poder, e quando essa barrinha de poder fica cheia, você está disponível para poder usar esse poder, e você usa um poder sobrenatural ali no seu joguinho. Não é assim, não é orando muito, não é lendo muito a Bíblia, é concedido conforme o Espírito. Esses dons é concedido conforme o Espírito lhe apraz. Nós não estamos falando da aplicação da fé natural no seu dia a dia, para resistir ao inferno, para você ser curado, para você resistir às enfermidades, para você resistir à falta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de dons sobrenaturais. Então, gente, a Bíblia, ela traz uma lista do que nós chamamos de dons ministeriais, ou seja, dons que são usados para os outros. Nós vimos na aula passada que ministério é serviço. Então esses dons ministeriais não são para o pastor. Porque o pastor está no ministério. Não, esses dons ministeriais é porque eles são com um fim proveitoso para outras pessoas. Ok? Para outras pessoas. Não é você impondo as mãos na sua própria cabeça e como se o negócio viesse através da sua mão. Para você mesmo. Não, se é para mim mesmo, eu uso a minha própria fé. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Ok? Nós estamos falando de dons ministeriais. E dons ministeriais é para servir outras pessoas. Ministério foca em outras pessoas. Edificação de outras pessoas. Transformação de outras pessoas. Libertação de outras pessoas. Então, existem 3 listas bíblicas. Acompanhe comigo na sua apostila. Dos dons do Espírito. Também conhecidas como dons espirituais. As 3 principais passagens que descrevem os dons espirituais são Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 4 a 11, que nós lemos, e 1 Coríntios 12, 28, que nós lemos na aula passada. Os dons espirituais identificados em Romanos 12 são profetizar, servir, ensinar, incentivar, dar, liderança e misericórdia. A lista de 1 Coríntios 12, 4, 11 inclui a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, a cura, poderes miraculosos, profecia, discernimento dos espíritos, falar em línguas e interpretação de línguas. A lista em 1 Coríntios 12, 28 inclui curar, ajuda, governos, variedade de línguas. Essas podem ser divididas então em 3 categorias. Ok? Dons que falam, que são os dons de inspiração. Dons do que fazem, são chamados dons de poder, e dons que revelam, ou seja, dons de revelação. Todos esses dons são para edificação, amadurecimento, crescimento, são para edificação da igreja. Todos esses dons são para edificação da igreja. Então vamos ver aqui quais são esses dons aqui, conforme está escrito aqui em 1 Coríntios 12. Nós temos os dons de revelação. Que dons de revelação são esses? Palavra de sabedoria, que é a revelação sobrenatural de certos fatos na mente de Deus, algo presente, algo que Deus está pensando naquele momento, Ele comunica com você, e Ele te dá essa palavra, essa estratégia, para você comunicar para outra pessoa. Ok? Palavra de conhecimento, a revelação do propósito divino na mente de Deus, algo para o futuro, algo que Deus fala que talvez vá acontecer com uma outra pessoa, ok? Algo que está na mente de Deus, tudo isso para edificação, gente, edificação, tem em mente, essa palavra de conhecimento tem que ser para edificação da outra pessoa. Discernimento de espíritos, a percepção sobrenatural no mundo do espírito, algo que você consegue discernir. Você está conversando com uma pessoa, você consegue discernir o espírito daquela pessoa, você consegue conectar no mundo espiritual e naquele momento você consegue discernir, tem alguma coisa errada. A pessoa talvez não vá te falar, mas você sente aqui dentro. Você sente que talvez naquela manifestação daquela pessoa não é um espírito, não é um demônio, você sente que é carne, você sentiu ele no espírito, é um discernimento de espírito. Não, tem alguma coisa errada. Você consegue discernir isso. E isso daí são dons de revelação. Deus te revela aquilo, Deus te fala aquilo. Ok?
Dons de poder. O primeiro é a fé. A gente tem que só clarificar aqui alguma coisa. Fé, como dons de poder, fala da capacitação sobrenatural para crer em Deus para uma determinada manifestação. Preste atenção. Os dons que nós estamos falando aqui, para que é? Para edificação de outros. Preste atenção nisso, que há muita confusão aqui. E há pessoas que falam e pegam esse texto e falam, não, mas para mim fé é um dom. Alguns têm, outros não têm. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que é um dom. Só que esse dom aqui, o dom é para outra pessoa. Então você tem que entender que o ser humano, ele foi criado com duas coisas principais no seu espírito: fé e adoração. O ser humano foi criado para valorizar a Deus. Olha só isso. O intuito não foi qualquer outra coisa, foi Deus. O ser humano foi criado para valorizar a Deus e responder a Deus. Como é que o ser humano foi criado para responder a Deus? Pela fé. Então todo espírito foi criado para responder a Deus pela fé. E aí vem o pecado, macula isso, e agora o ser humano, ele responde a qualquer outro estímulo que chame a sua atenção, ele valoriza aquele estímulo pela fé. Então você não pode dizer que a pessoa não tem fé, ela responde pela fé, ela acredita pela fé, ela acredita que aquilo, ela acredita na palavra do médico. Como é que ela acredita na palavra do médico? Pela fé. O espírito dela começou porque está meio decaído, então a mentalidade dela não está conseguindo ainda alcançar, então ela usa a fé para as coisas naturais. Essa é a fé que Deus nos deu como parte do nosso espírito. Eu coloquei aqui na sua apostila dizendo o seguinte: a fé natural é a capacidade que o ser espiritual tem para responder a Deus todos os dias, em todos os momentos, para o seu próprio bem. É como se eu pudesse praticamente dizer que eu não posso usar a minha fé para você. A fé que tu tens, tem para ti mesmo. Esse é a fé que eu estou colocando dessa forma natural, ou seja, do ser espiritual, a fé do dia a dia, a fé como parte do seu DNA. Mas existe essa outra fé, que é a fé que é participante dos dons de poder, e essa fé, que é o dom da fé, é a capacitação extra. Como se o próprio Espírito Santo te estimulasse e te empurrasse na direção a ser conquistada para o bem de outros. Então o dom é para o bem de outros. Então esse dom da fé, quem concede é o Espírito Santo. A fé natural, ela é produzida por causa do teu espírito, e a fé em Deus é a fé produzida pelo teu espírito. Mas o dom da fé, ele é uma dádiva do Espírito. Assim como é o dom de cura. Assim como é o dom de cura. A mesma coisa. Você já colocou a mão sobre alguém e você botou a mão e você, sabendo aqui dentro, você botou a mão e a pessoa não foi curada. Mas espera aí, a palavra de Deus diz que vai acontecer, mas você tem que entender que o dom de cura é um dom produzido pelo Espírito, é o Espírito quem te dá essa oportunidade. Talvez a pessoa não tenha fé para ser curada, então ela precisa do dom de cura para aquela, porque ela é bebezinha espiritual, ela ainda está aprendendo o processo. Então Deus usa esses dons e Deus concede com que ela veja que Deus cura. Uau, eu já vi, agora eu experimentei, Deus cura. Aí você ensina que agora ela não precisa mais da minha mão, ela pode crer, e ela pode resistir às enfermidades, porque eu estou ensinando para ela que Deus criou o ser humano para viver com saúde. E aí ela começa a andar os passos da própria fé. E a fé resiste, filha, a tua fé te salvou. Mas você está entendendo que algumas pessoas têm esse dom de cura mais acurado? Você está entendendo nisso? Eu uma vez vendo um relato, se não me engano foi do irmão Kenneth Copeland, e ele estava falando sobre isso, que a esposa dele tem esses dons mais acurados. Deus usa muito ela nos dons de curar. E aí ele está ministrando sobre fé, quando tem alguma coisa sobre dom de curar, olha o corpo agindo. Vem glória.
E a Glória vai e ministra, pum, Deus usa ela. Por quê? É concedido pelo Espírito, para um fim específico. Então, a cura que você recebe no seu próprio corpo é através da fé. Mas você pode ter essa ajuda do Espírito Santo quando Ele usa alguém para te ajudar na sua fé. O que Deus quer fazer é estimular a sua fé. Entenda isso, gente. O milagre de Deus não é para que você seja dependente do milagre. O milagre de Deus é Deus se mostrando para estimular a sua fé. Nós somos um ser que somos capazes de viver pela fé. Ou seja, o invisível é mais real que o visível. Deus criou a gente para ser assim, para viver no mundo onde nós acreditamos em Deus, mesmo sem ver um Deus invisível. Mas nós cremos porque nós temos relacionamento com Deus, ouvimos a sua voz. Poderes miraculosos, que é a intervenção sobrenatural sobre o curso natural. Deus abrindo as águas. Imagina se Moisés tentasse fazer isso com todo riacho. Não ia acontecer porque não tinha intervenção, não tinha uma palavra de Deus. Todos esses dons de poder, eles vêm com uma direção de Deus. Você está entendendo? Nós temos que entender, se é um dom do Espírito, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus, para que nós possamos saber quando é o momento que o Espírito Santo está nos dando autorização para fazer isso. E o último são os dons de inspiração, profecia, que é a comunicação sobrenatural em uma língua conhecida. Falar em línguas, que aqui vai agir esse falar em línguas como dom. Olha só, há muito também erro aqui, porque existe o falar em línguas devocional. E o falar em línguas devocional é para minha edificação. Eu falo em línguas e eu tenho que agir pela fé. Eu tenho que entender que esse falar em línguas é eu me comunicando diretamente com Deus, sem restrição. A minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito cresce. Por que o meu espírito cresce? Porque o meu espírito foi feito para agir pela fé. Então, se eu estou falando e estou acreditando, meu espírito está sendo estimulado. A minha mente não está entendendo nada, mas o meu espírito está sendo estimulado. É a mesma coisa desse falar em línguas de dom devocional. Esse daqui que nós estamos lendo, falando sobre esses dons de inspiração, esse falar em línguas, presta atenção, é uma comunicação sobrenatural em uma língua desconhecida ao que fala, mas esse dom precisa de interpretação de línguas. Por quê? Porque o dom é para a edificação de outras pessoas. Então Deus usa essa capacidade que você tem, que você estimula o teu próprio espírito. Veja bem, tudo começa em casa. A fé vai começar no seu dia a dia. Para que você possa agir no dom da fé, você tem que entender que a fé é do seu dia a dia. Para que você possa agir no falar em línguas para edificar as outras, você tem que entender o falar em línguas como um exercício natural do teu espírito, como um dom devocional. Então você pega esse dom que Deus te dá naquele momento e você vai interagir com uma outra pessoa que vai trazer uma interpretação, ou você mesmo traz a interpretação. Então esse falar em línguas como dom depende da interpretação, que é a interpretação sobrenatural de uma língua desconhecida. Nesse caso aqui, essa interpretação de línguas, ela vai agir junto com o falar em línguas. Para quê? Para que haja edificação do próximo. Para que haja edificação do próximo. Esses são os dons ministeriais, os dons de serviço para outras pessoas. Existem então os dons motivacionais. A Bíblia também chama de dons aquelas funções na igreja cujos membros são definidos por suas funcionalidades. Esses dons também podem ser considerados como traços de uma personalidade, mas o que os faz únicos no contexto da igreja é que eles são realizados pelo poder do Espírito. Qualquer pessoa pode servir, mas há uma diferença entre servir e servir no poder do Espírito. Porque quando você serve no poder do Espírito, esses dons ministeriais agem através de você. Está aí a diferença.
qualquer pessoa pode tocar. Mas quando uma pessoa, aleluia, quando uma pessoa toca servindo com base no poder do Espírito, como é que a gente falou aqui? Pelo poder do Espírito, curas acontecem. Curas acontecem porque não é um serviço qualquer. É um serviço pelo poder do Espírito. Quando você abre uma porta e a pessoa entra em depressão e ela passa por você, e você está disponível para o Espírito Santo, porque você está ligado no Espírito Santo, quando elas passam pela porta, os dons ministeriais, pá! E ali na porta você às vezes já dá uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Então você tem que entender que qualquer pessoa pode servir. Mas a diferença está, você vai servir na sua própria capacidade, ou você vai servir na capacidade do Espírito Santo, aleluia. Você vai servir deixando com que palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito, dons da fé, dons de cura, poderes miraculosos podem acontecer na porta da igreja. Se você servir com a atitude de que você é um canal do poder do Espírito Santo. Dons de cura podem acontecer ao você dar um envelope para uma pessoa com um sorriso, apertar a mão de alguém, dar um abraço em alguém. Porque nós não servimos na nossa própria capacidade. A nossa capacitação vem pelo Espírito Santo. Esses dons também podem ser considerados como traços de uma personalidade, mas o que os faz únicos no contexto da igreja é que eles são realizados pelo poder do Espírito e não meramente como habilidades naturais. Esses dons podem ser chamados de dons motivacionais, simplesmente porque têm a tendência de motivar indivíduos. Esses dons são para a organização da igreja. Quais são esses dons? Serviço, que é a tendência de querer servir o corpo de forma prática. O ensino, a tendência de querer comunicar a palavra de Deus ao corpo. A exortação, a tendência de encorajar o corpo. A doação, a tendência de querer suprir as necessidades do corpo. O governo, a tendência e a habilidade de dirigir ou mobilizar o corpo. A misericórdia, a tendência de sentir compaixão por outros do corpo, mas não é algo, pastor, eu sempre tive isso, eu sempre quis ajudar as pessoas. Muitas pessoas ajudam outras pessoas e matam e suprem as suas necessidades físicas, mas o que ela precisa é do poder de Deus agindo dela, para que ela possa suprir as suas próprias necessidades, através do poder do Espírito Santo, porque ela tem comunhão com Deus, e é isso que nós fazemos. Lembra que o nosso objetivo aqui, através do amor, é edificar pessoas. É ajudar, como ministério de ajuda, é ajudar o ministério principal. O ministério principal é sempre trazendo edificação e amadurecimento para as pessoas. Efésios capítulo 4. E é isso que nós fazemos pelo poder do Espírito. Então, algumas linhas guias aqui para a gente terminar. Com esses dons em mente, dons ministeriais e dons motivacionais, vamos ver então algumas linhas guias que devem governar a operação desses dons. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 1, que nós deveríamos conhecer os dons. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Por quê? Porque sabendo dos dons espirituais, sabendo desses dons, sabendo que nós temos direito a ele, você nunca mais vai abrir a porta da mesma maneira. E sempre, gente, vai ser um embate entre a carne e o espírito. Não adianta vir para cá achando que aqui é que vai acontecer alguma coisa. Venha para cá preparado. Faça isso no seu trajeto até a sua igreja. Senhor, muito obrigado pela capacidade de servir aos meus irmãos. Me usa, Senhor, me usa. Eu estou hoje limpando os banheiros, Senhor. Muito obrigado, me usa. Me usa, Senhor, me usa, porque eu sei que é pelo Teu Espírito e não pela minha capacitação. Então conheça os dons, para que nós possamos distinguir entre outros espíritos. Por exemplo, somente o Espírito de Deus testifica do senhorio de Cristo e sempre opera para o seu louvor e para a sua glória. Letra B, os dons se manifestam para o benefício de todo o corpo. 1 Coríntios 14, 12, diz assim:
Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos de exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Os dons não existem para a sua própria glória, mas para o propósito de servir o corpo. Portanto, precisam ser contextualizados na operação da igreja local e não isolados ou enfatizados como um fim em si mesmo. Não é dar uma palavra de profecia por profetizar. O foco é sempre a edificação de outras pessoas, gente. Servir é para que outras pessoas possam ver a glória de Deus. A gente vai falar isso mais para frente. Letra C. Apesar das diversidades, todos os dons são essenciais. 1 Coríntios 12, volte aí, 28 a 30. 1 Coríntios 12, 28 a 30. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm os dons de realizar milagres? Todos têm os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Ou seja, está vendo aí? Falar em línguas, interpretar, como dom. Paulo está falando dos dons, ok? E não da língua devocional. Verso 31, contudo, buscai com zelo os melhores dons. Apesar dos dons serem distribuídos para diferentes membros do corpo, eles operam como um todo. Por isso, nenhum é mais importante que o outro e deveria haver uma harmonia entre irmãos, enquanto um valoriza sua significância, entendendo sua singularidade. Letra D. O amor do tipo de Deus é mais importante que o ministério espiritual. A gente já viu isso. O amor está acima de qualquer dom, porque o amor, na realidade, é a base do dom. Por isso que no verso 13 diz assim: agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Que caminho é esse? O amor. E ele chega ao ponto de dizer ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê os necessitados, tudo que possuo e entregue a meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real e verdadeiro. Por quê? Porque o amor do tipo de Deus é mais importante que o ministério espiritual. Ou seja, o amor é a base desse nosso ministério. Se nós estamos falando sobre dons espirituais, eu estou falando que os dons espirituais são para o benefício de outras pessoas, sempre pensando em outras pessoas. E eu não consigo servir outras pessoas se eu não entender o amor do tipo de Deus. Por isso eu falo para você, busque mais uma vez lá na loja do Ideia a série A Revelação do Amor, onde eu falo sobre o fruto do Espírito e eu falo sobre como você consegue andar nesse amor. É um amor sobrenatural, é um amor do tipo de Deus. Letra E, dons espirituais devem ser desejados pelo bem do corpo. 1 Coríntios 12, 31. 12, 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai. Ou seja, deseje ser usado nos dons, deseje estar sendo capacitado para isso. O apóstolo Paulo nos ensina a priorizar os dons de acordo com o seu propósito central, a edificação da igreja. Ele nos encoraja a preferir os dons de profecia e interpretação de línguas devido ao seu uso por toda a congregação. Então, assim, pense na congregação. Pense naquilo que eles vão poder ter de resultado concreto. Letra F, dons são um sinal para o não crente também. 1 Coríntios capítulo 14, verso 22. Desse modo, as línguas são um sinal para os não crentes. Não para os crentes, mas para os incrédulos. Desse modo, as línguas são um sinal
não para os crentes, mas para os incrédulos. Apesar do propósito primário das línguas seja de abençoar, edificar aquele que fala, nós estamos falando do dom devocional, ela também pode ser usada como um sinal para o não crente, como se deu em Atos capítulo 2. É um sinal de que Deus fala a todas as nações, e a Bíblia fala que enquanto eles falavam em línguas, e nós entendemos que essas línguas são estranhas, os outros povos as interpretavam e as ouviam nas suas próprias línguas. Então, enquanto um falava, e nós cremos que eram as línguas dos anjos, eles entendiam as suas próprias línguas. É milagre isso, gente. É um sinal de que Deus fala a todas as nações e convoca todos os homens para um corpo espiritual composto tanto de judeus como de gentios. Letra G, a manifestação do Espírito deve ser feita decentemente e em ordem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua, tudo seja feito para a edificação da igreja. Aleluia! Somos encorajados a fazer tudo em ordem, porque Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz, sabendo que o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. E letra H, para a gente terminar, a manifestação do Espírito, as manifestações do Espírito não devem ser proibidas. Apesar de querer ordem, isso não deve excluir os dons, sabendo que é através deles que Deus deseja edificar o corpo. Quando os dons são suprimidos para evitar controvérsia ou algo ridículo, estamos, na verdade, desobedecendo à vontade de Deus. Então, quando você servir, sirva na capacidade do Espírito. Sirva sabendo que você pode ser usado com dons de poder. Sirva que você pode ser usado com dons de inspiração, com dons de revelação. Você pode, aonde você estiver, em qualquer nível de serviço que você estiver servindo. Amém? Não suprima isso. Sabe que você pode ser usado, porque você está fazendo para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula, no nome de Jesus.